seja muito bem-vindo ao Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes, a cara e a voz desse canal, e hoje trouxe um tema bem atual e bem interessante para a gente bater um papo. Talvez esse tema não seja assim tão atual para algumas pessoas ainda, talvez ele ainda seja um pouco obscuro para algumas pessoas, mas no geral é um tema que está bastante em alta, tanto no contexto da vida pessoal, quanto no contexto da vida profissional da maioria das pessoas de hoje em dia. Nós vamos falar sobre a presença das IAs na nossa rotina de trabalho. Nesse vídeo aqui, eu vou tratar especificamente de um problema muito comum que envolve o uso das IAs em atividades do dia a dia no nosso trabalho. Sabe aquela situação onde alguém apresenta um trabalho muito bom, que pode ser, por exemplo, uma análise, um documento, uma apresentação, mas por conta de o trabalho ter sido feito usando o IA, aparece outra pessoa das profundezas para criticar e desmerecer o trabalho? Esse é basicamente o problema. Mas diz aí, qual é a sua opinião? Quem faz esse tipo de crítica tem razão ou precisa abrir mais a mente para o novo, para o atual? Conta aí nos comentários, mas conta agora, porque a partir de agora eu vou dar a minha posição e eu não quero que você seja influenciado por ela. Vamos lá? Bem, como eu disse anteriormente, a questão das IAs está muito presente no nosso dia a dia, seja no contexto pessoal, seja no contexto profissional. E as IAs não estão presentes somente como um problema que as pessoas estão discutindo por aí. Elas estão presentes como ferramentas mesmo, coisas que nós usamos no dia a dia, principalmente para facilitar e dar mais agilidade a algumas das nossas atividades, das nossas tarefas. Vamos concordar aqui sobre uma coisa: nem todo mundo aprecia passar um tempão fazendo tarefas repetitivas, tarefas burocráticas que exigem muito tempo da pessoa e pouca criatividade. São aquelas tarefas que, sim, precisam ser feitas, existe uma obrigação de que elas sejam feitas, mas que, quando elas são automatizadas ou estruturadas com o apoio de uma IA, isso acaba liberando tempo para que a gente possa então se dedicar a tarefas que exigem pensamento, análise, decisão, aquilo que é próprio da nossa inteligência, né? Natural em contraposição ao artificial. Agora, pegando como base essa premissa, esse contexto, usar a inteligência artificial não é necessariamente um erro. É até uma escolha muito inteligente. Significa saber utilizar um recurso fantástico, por sinal, que está ali disponível para a gente trabalhar melhor e não trabalhar mais. Trabalhar melhor sem trabalhar muito. E eu já peço desculpas a quem acha que o trabalho precisa ser duro, cansativo, penoso, estressante para que ele possa ser considerado válido. Eu penso que se existe uma maneira mais rápida, mais clara e mais eficiente de a gente fazer uma tarefa, por que não fazer dessa maneira? Por que a gente vai, tendo essas duas opções, fazer da maneira mais difícil, mais demorada, mais trabalhosa? Ah, Anderson, tudo bem, eu concordo que trabalhar de maneira eficiente é o ideal, é o que todo mundo quer, todo mundo em sã consciência quer isso, mas o que é produzido na IA não é confiável, não tem contexto, não entende a realidade específica da empresa. Como pode, por exemplo, a IA criar uma política, um contrato, uma apresentação, fazer uma análise se ela não conhece especificamente o contexto da empresa, os detalhes, as especificidades típicas da empresa? Temos um ponto aqui para pensar. Esse é um argumento comum e, de certa forma, ele tem fundamento, tem, na verdade, muito fundamento. Afinal, de fato, nenhuma inteligência que não seja própria da empresa e treinada para conhecê-la nos seus mínimos detalhes, vai ter um conhecimento amplo sobre o seu ambiente de trabalho, sobre a sua cultura, sobre os seus desvios, ou seja, tudo aquilo que está lá dentro da empresa, que só quem está dentro da empresa consegue perceber. Porém, eu preciso destacar aqui uma falha nesse argumento. A falha está em colocar a culpa na ferramenta e não no uso dela. Ou seja, o problema não é usar a IA, o problema é usar mal a IA. O problema é, por exemplo, copiar e colar uma resposta pronta, sem refletir, sem validar, sem cruzar com o que realmente acontece na operação, sem cruzar com o que realmente acontece na empresa como um todo e achar que aquele trabalho está adequado, está às mil maravilhas. Se alguém faz isso, realmente não tem como defender. Aí já não se trata de usar uma ferramenta de forma inteligente, se trata de agir com preguiça, se trata de descaso com o trabalho, e isso sim pode comprometer a qualidade, gerar retrabalho, criar soluções, entre aspas, que não servem para ninguém, que não têm aplicabilidade no dia a dia da operação da empresa como um todo. Precisamos deixar isso bem claro. Não se trata de culpa da IA, não se trata de ineficácia da IA, se trata de uso inadequado da ferramenta.
Voltamos então ao problema do início. Alguém apresenta um trabalho muito bom, mas por ter sido feito com o apoio de uma inteligência artificial, outra pessoa critica e desmerece. Tendo em vista tudo o que já foi colocado, a gente precisa considerar alguns pontos agora para analisar esse problema. O primeiro deles e o principal é: o trabalho é bom em que sentido? Pode ser que ele seja bem estruturado, visualmente organizado, tecnicamente bem escrito, mas não tenha nenhuma conexão com a realidade da empresa. E nesse caso, a crítica faz todo sentido, porque não adianta usar a IA para produzir algo bonito se aquilo não tem aplicabilidade, se não ajuda as pessoas na prática, se não resolve o problema real de quem vai usar aquele material. Quando o conteúdo é desconectado da operação, quando não traduz o que de fato acontece no dia a dia, quando não se encaixa na cultura ou na forma como os processos fluem, ele deixa de cumprir o seu papel, mesmo que tenha sido gerado com a ferramenta mais moderna do mundo, que mesmo que tenha sido a NASA que tenha desenvolvido a ferramenta, isso daí não vai servir, porque não tem aplicabilidade para o dia a dia da empresa. Agora, se por outro lado o material é bom porque traduz bem a realidade da empresa, porque facilita a execução das tarefas, porque orienta de forma clara e prática, porque ajuda as pessoas a entenderem o processo e se posicionarem melhor, se ele traz tudo isso, então nesse caso ele cumpre a sua função com excelência. Aí a gente pode dizer que sim, esse é um bom material feito com IA. E aí, entendendo que esse material é bom porque ele tem todas essas características positivas que a gente acabou de citar, a pergunta que fica é: e daí que ele foi feito com o IA? Se ele foi feito com o IA, ótimo, excelente. A gente precisa ter em vista que o uso da ferramenta não invalida a qualidade da entrega. Pelo contrário, mostra que houve inteligência na forma de conduzir o trabalho, porque não se tratou de copiar e colar um conteúdo qualquer, mas sim de usar a tecnologia como um ponto de partida para garantir que o resultado final tivesse valor real, aplicabilidade, como já foi dito. No fim das contas, a questão não é se o trabalho foi feito com IA ou não. A questão é: aquilo foi construído com responsabilidade? Foi validado? Tem conexão com a realidade do negócio? Tem impacto positivo? Entrega valor para quem vai usar? Esse é o critério justo para avaliar a situação. Avaliar a entrega pelo que ela representa na prática e não pela ferramenta que foi usada no meio do caminho. Pouco importa se o trabalho foi feito com IA, com a planilha, com um post-it, com um papel de seda, com o que for. O que importa é se aquilo funciona, se resolve, se organiza, se orienta, se ajuda as pessoas a fazerem melhor o que precisa ser feito. Em suma, o problema não é sobre a origem, é sobre impacto. Impacto que o material causa ali para o dia a dia das pessoas dentro daquela organização, ok? Então é isso, com esses pontos eu finalizo aqui a discussão de hoje. Peço que, se você gostou do conteúdo, deixa aí a sua curtida, deixa o seu like, isso ajuda muito questões da qualidade. Comenta aí abaixo também se você tiver alguma dúvida, algum ponto a acrescentar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, pegar as ideias que foram trazidas para cá hoje. E não se esquece também de se inscrever, de ativar o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que for trazido para cá e vai receber em primeira mão a notificação de que saiu conteúdo novo, ok? Então, dados os recados, eu vou ficando por aqui. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até lá, muito sucesso aí no seu dia a dia, principalmente com as suas práticas utilizando inteligência artificial.